Adivinha só, existem remédios naturais que realmente funcionam e nós médicos utilizamos o tempo todo em nossas consultas e até mesmo nos hospitais. Hoje eu vou te mostrar 10 curas naturais que têm muitas evidências científicas justificando o uso delas. Mas se você quiser saber o passo a passo completo de como ter uma vida melhor e mais saudável, diminuindo seus gastos com remédios, médicos, exames, você pode adquirir o Código da Longevidade, o meu livro que possui 100 hábitos para passar dos 100 anos. Lá você vai aprender sobre o melhor remédio natural que existe, o estilo de vida saudável. Pois eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se alimentar bem, dormir bem, perder peso, controlar o estresse. Se você quiser ter uma vida plena e de qualidade, você precisa ler e principalmente colocar em prática os hábitos presentes no livro. Isso ainda é uma forma de dar uma contribuição num valor simbólico para o nosso trabalho aqui. Então pausa agora o vídeo e clica no primeiro link da descrição para adquirir o seu Código da Longevidade. Muito obrigado! E vamos para os 10 remédios naturais. O primeiro é o mel, que além de delicioso, ele tem usos medicinais verdadeiros. Eu vou ser um pouco parcial aqui porque eu adoro formas alternativas de tratar problemas comuns. Mas para você ter uma ideia da importância do mel, a Associação Americana de Pediatria recomenda o uso de mel para tosse noturna em crianças acima de 1 ano. Quando compararam o mel com o xarope para tosse que é vendido na farmácia, com alguns tipos de xarope para tosse vendidos na farmácia, descobriram que o mel tem um efeito igual ou até mesmo superior ao dos xaropes vendidos. Mas devemos ter cuidado e atenção para dar o mel apenas para crianças acima de 1 ano, porque no mel pode haver uma bactéria chamada Clostridium, capaz de causar uma infecção grave em crianças abaixo dessa idade. 2. Suplementos de melatonina. E sei que alguns vão reagir da seguinte forma: ué, como assim? Dr. João tá falando bem de um suplemento de melatonina? Ele sempre fala que é para fazer a higiene do sono. Tá tudo bem com ele? Será que fizeram uma lavagem cerebral? A verdade, pessoal, é que existem usos para os suplementos, especialmente quando se trata do hormônio da melatonina, que é secretado naturalmente pela glândula pineal, que fica no nosso cérebro. Esse hormônio induz um estado de sonolência e costuma ser liberado pela glândula durante a noite, quando o ritmo circadiano entende que é o momento de adormecer. Por isso que sempre falo para não usar celular, para não ficar mexendo no computador muito perto da hora de dormir, porque esses aparelhos eles possuem uma luz azul que contribui para a diminuição da secreção de melatonina, fazendo com que seja mais difícil pegar no sono. Agora, os suplementos de melatonina podem funcionar no tratamento de diversas condições, como o jet lag, que acontece quando a pessoa viaja para um lugar que o fuso horário é diferente e aí ela precisa reprogramar o ritmo circadiano dela. O jet lag é um distúrbio temporário do sono que ocorre quando o relógio biológico do corpo está fora de sincronia com os sinais de um novo fuso horário. Ele pode causar cansaço, dificuldade de concentração, alteração do sono, do humor e até mesmo problemas digestivos. Eu já tive jet lag uma vez quando fui visitar meu amigo André lá em Los Angeles e o que eu mais sentia, além de um pouco de dificuldade para dormir, era uma azia e eu ficava muito cheio quando comia, eu perdi o apetite. Outra indicação de uso da melatonina é no tratamento de um problema chamado síndrome do atraso das fases de sono. Quem tem essa síndrome não consegue dormir num horário que seja socialmente aceitável ou convencional. Por exemplo, em vez de dormir às 10 da noite para acordar às 6 da manhã, a pessoa com essa síndrome só vai conseguir dormir horas depois e vai ter muita dificuldade para acordar no dia seguinte. São aquelas pessoas que dizem render melhor durante a madrugada e que acabam dormindo e acordando muito tarde. Os suplementos de melatonina podem ser úteis nesses casos, mas não estou dizendo para você sair por aí se automedicando. No entanto, sempre vale a pena ter isso em mente quando você for conversar com o seu médico e falar para ele que está passando por esses problemas. Terceiro, são os sprays nasais de soro, também conhecidos como a boa e velha água salgada. O soro fisiológico nada mais é do que água e sal. Então é quase inacreditável ver o preço que os laboratórios cobram por um mísero frasco de água com sal, né? Pelo menos eles fazem de uma forma que não irrita a mucosa e que também facilita a administração do líquido. Isso dito, o soro fisiológico é quase um milagre e funciona muito bem para sinusite, resfriados, alergias, porque ele limpa as suas narinas e também essa parte das suas vias aéreas, permitindo que você respire bem e ajudando muito a desentupir o local.
Seria bom, né, se a gente pudesse nadar no oceano e limpar o nosso nariz e as fossas nasais dessa forma, mas nem todos nós temos um oceano por perto e alguns de nós também não sabem nadar, não é mesmo? Para essas pessoas, a salina nasal é a resposta. Quarto, açúcar, açúcar, açúcar. Eu aposto que você nunca ia pensar que eu ia dizer um dia que o açúcar tem algum uso medicinal, porque quem me acompanha há mais tempo está cansado de saber que o açúcar causa vários problemas de saúde. Ou, para ser mais preciso, está cansado de saber que o consumo excessivo de açúcar causa grandes problemas de saúde. Não vamos vilanizar, demonizar um único ingrediente, pois também não é qualquer açúcar que faz mal. O problema acontece quando o açúcar é adicionado a algo que já é doce ou que não precisa ser doce. Mas por incrível que pareça, o açúcar pode ser utilizado para o tratamento de soluço. Ainda não existe uma verdade científica definitiva sobre como ele funciona, mas a teoria mais aceita é a seguinte: se você deixa o açúcar dissolver na sua língua, ele vai estimular o nervo vago, que é um dos principais nervos do sistema nervoso parasimpático, responsável basicamente por controlar digestão, repouso, saciedade e calma. E esse nervo também passa pelo diafragma, um músculo fundamental para a respiração e intimamente ligado aos soluços, já que o soluço nada mais é do que um espasmo do diafragma. Aí, ao relaxar o nervo vago, o açúcar também ajuda a relaxar o diafragma, curando os soluços. Trouxe a solução dos soluços para você, que ficava dando susto nas pessoas, ou falando para tomar 3 goles, falando para prender a respiração. Agora já te dei a solução. O quinto é a aveia, que é um remédio natural, uma delícia para algumas pessoas, inclusive eu, que como todo santo dia, mas o que quase ninguém sabe é que a aveia é um ótimo remédio para eczema, que é uma inflamação da pele. Mas não é qualquer aveia que serve. Não adianta pegar aquela aveia em flocos, passar na pele, ficar todo empanado com aveia e achar que isso vai resolver o problema, porque não vai. A aveia ideal para eczema é a aveia coloidal, feita a partir do processamento do grão num pó bem fino. A gente pode utilizar esse pó como um escudo protetor da pele, porque ele previne a perda de líquido através da pele. Sexto é aloe vera. Tem várias utilidades, mas a principal é no tratamento de queimaduras, especialmente as queimaduras de sol. Quem gosta da praia, fica lá horas e mais horas torrando sem protetor solar, sabe que essas queimaduras doem bastante. Colocar aloe vera nessas queimaduras ajuda a agilizar a recuperação da pele e diminui a dor. Isso acontece porque essa substância possui antraquinonas, um composto químico que promove uma recuperação mais rápida da pele e também ajuda a controlar a dor. Se você tiver uma planta de aloe vera, só corta, pega o gel que sai e aplique na pele queimada. Mas não se esqueça, se você tiver um histórico de múltiplas queimaduras de sol ao longo da sua vida, mesmo se você ainda era criança na época, isso aumenta o seu risco de câncer de pele e você deve procurar um dermatologista para checar sua pele de tempos em tempos, de preferência todos os anos. Sétimo remédio natural que funciona são as ameixas secas. E eu vou te dar um motivo para comer ameixa seca fora do Natal, porque elas ajudam no tratamento da constipação, do intestino preso. Elas funcionam nesse tratamento por 2 motivos. Primeiro, elas são ricas em fibras. Além disso, elas têm sorbitol, um composto que não é digerido por seu organismo. E aí o sorbitol fica dando uma volta pelo seu intestino e, por osmose, ele puxa a água para dentro do intestino, o que tem um efeito laxativo. Alguns estudos mostram, inclusive, que ameixas secas funcionam melhor que o psilo, um ingrediente muito encontrado em medicações anti-constipação e em preparados de fibras. Apenas cuidado se você tiver síndrome do intestino irritável, porque as ameixas podem piorar os sintomas em certos casos. Por isso que antes de começar qualquer coisa, é sempre melhor conversar sobre o assunto com o seu médico. Oitavo, a loção de calamina, que funciona muito bem em queimaduras e irritação na pele. E o mais engraçado, o mais curioso, é que esse ingrediente foi considerado inútil pelas agências reguladoras, mas agora há comprovação científica de sua utilidade em irritações de pele. Então a gente vê, né, que às vezes a agência reguladora diz que é inútil e a coisa se mostra útil. Então, ó, fica de olho. Nono são os probióticos, porque esses são controversos. Se você entrar numa farmácia, numa loja de suplemento e ler o rótulo de algum probiótico, ou então assistir comercial de TV, vai parecer que eles consertam todo o seu corpo. Mas isso não é verdade. A maior evidência para o uso de probióticos é no tratamento de diarreia associada ao uso de antibióticos. Quem já tomou azitromicina sabe do que eu estou falando. Isso acontece porque quando você toma um antibiótico para sua infecção de pele, uma sinusite, dor de garganta, infecção urinária ou qualquer que seja o motivo, esse medicamento atua em todo o seu corpo, não apenas no local da infecção.
E quando eu falo que atua em todo o seu corpo, isso inclui o seu intestino, lar de bilhões de micro-organismos, muitos deles bactérias boas, que acabam sendo mortas pelo medicamento. Essas bactérias são chamadas de probióticos. Dentro e fora do nosso corpo, muitas bactérias vivem em perfeita harmonia com a gente. Elas nos ajudam a viver, como por exemplo quando pegam nutrientes de certos alimentos que não somos capazes de digerir. Então, geralmente é um relacionamento muito saudável, não é um relacionamento tóxico. No entanto, quando você toma antibióticos para combater as bactérias do mal, as bactérias do bem acabam sendo vítimas da medicação também. Por isso, tomando probióticos, você pode prevenir a diarreia associada aos antibióticos. 10º remédio natural, que não é tão natural assim, é a Silver Tape. E eu não estou falando de consertar algo na sua casa ou colar alguma coisa que está quebrada. Eu estou falando de tratar verrugas causadas pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. Você cobre a verruga com a Silver Tape e troca de 6 em 6 dias. Isso pode ajudar a fazer com que a sua verruga seja curada mais rapidamente. Esse método é chamado de terapia de oclusão com a fita. E os pesquisadores notaram que quanto mais grudenta é a fita, maiores as chances dela ficar lá por 6 dias e aí, por consequência, consequentemente, maiores as chances de mandar a verruga embora de uma vez por todas. Hoje existem outras formas de tratar essas verrugas, como ácido tricloracético, crioterapia, mas podem ser desconfortáveis e dolorosos, principalmente para crianças. 11º, um bônus aqui, que são os sacos de chá, e eu não estou falando diretamente de beber o chá. Na verdade, primeiro você vai ter que beber o chá para depois usar o saquinho. Depois que você terminar de beber, você pode pegar o saco de chá morno, e eu digo morno para você não se queimar, e usar como uma compressa no seu olho se você tiver um terçol, que alguns chamam de viúva. O terçol é tecnicamente chamado de ordelo e é uma infecção bacteriana das glândulas produtoras de sebo ou suor localizadas aqui nas nossas pálpebras. Quando você coloca uma compressa morna na lesão, isso ajuda a abrir a glândula e facilita a drenagem do conteúdo de pus da lesão. Agora vamos falar de remédios naturais que fizeram um maior desserviço para a nossa sociedade, e eu estou falando do refrigerante, porque tem muita gente que fala, se você está enjoado, está se sentindo muito cheio, está com ressaca, toma um refrigerante, toma uma Coca-Cola que vai melhorar. Tem gente hoje em dia que não consegue mais largar o refrigerante por conta disso. E eu não estou falando aqui para você nunca mais beber refrigerante, mas as evidências mostram que crianças estão bebendo milhões de litros de refrigerantes todos os dias. E isso aumenta o risco, primeiro, de obesidade e também de infarto, porque as placas de colesterol das artérias começam a ser formadas na adolescência. Então, dizer que refrigerante é bom para a indisposição estomacal gera 2 problemas. O primeiro é que ele não vai tratar a indisposição estomacal, pode até piorar, e o segundo, que ele aumenta as taxas de obesidade. Para mim, e acho que para você também, isso já é suficiente para não adotar essa estratégia. Para você ter ideia, já testaram até mesmo repor eletrólitos em crianças doentes com refrigerante e isso não funcionou. Se você estiver se sentindo cheio, com indigestão, empachado, enfastiado, depois de comer muito, depois de beber muito, tenta tomar um chá de gengibre. Eu tenho certeza que vai ser tiro e queda, porque o gengibre combate náuseas e também ajuda a relaxar o sistema digestivo. Era isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então desejo a você e a sua família muita paz, muita saúde, muita felicidade. Um grande beijo. Até a próxima. Fique bem, cuide-se bem. Fique com a gente. Meu nome é João Megovski, eu sou médico e é um prazer estar aqui com você.